Olá a todos, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, 9 de agosto de 2023 e pela primeira vez aqui no nosso panorama acontece uma coisa que realmente eu não esperava. Eu vou contar um pouquinho como é a rotina por aqui, né? A gente acorda por aqui bem cedo, faz a checagem dos mercados, passa por todos os noticiosos, a gente dá uma olhadinha para ver o que saiu na Bloomberg, na Reuters, em outras plataformas também, e vai colhendo as informações mais relevantes que aconteceram, tanto no pregão de ontem, né, quanto o início da sessão na Ásia. Consequentemente vem a Europa, o pré-mercado em Nova York, como a gente vem fazendo aí quase ao longo desses 3 meses. Só que hoje eu me deparo com uma situação bastante inusitada. Ontem, às 10 horas e 30 minutos da noite, saiu um dos dados também mais relevantes aí que o mercado tanto aguardava, que era o índice de inflação na China. E com certeza por aqui a gente sabia que os mercados reagiriam a isso e muito provavelmente alguns players inclusive subiriam o tom. Mas ocorreu exatamente o contrário. Saiu o CPI e eu já vou comentar um pouquinho sobre ele. E, no entanto, por enquanto, a gente não teve nenhuma movimentação mais relevante sobre o CPI. Quando, é lógico, dentro das nossas rotinas aqui também, a gente está sempre observando a agenda econômica, né, do que aconteceu e do que vai acontecer, que é para a gente poder se preparar, colocar alguns alarmes aqui com relação a horários específicos para quando a gente está operando, tomar cuidado, né, com a posição no momento aí que se estiver operando o mercado. E a agenda hoje está totalmente esvaziada. Totalmente esvaziada, não tem nada no mercado europeu. Na Ásia saiu somente o CPI, nada na Europa para que aconteceu ou que vai acontecer no pregão de hoje. E nos Estados Unidos também. O que a gente tem por lá são os estoques, né, de petróleo, mas ainda assim, após o payroll na sexta-feira passada, hoje o mercado aguarda os índices de inflação nos Estados Unidos, o CPI americano. Bom, mas nós temos os nossos gráficos aqui para a gente poder tentar parametrizar, né, como é que está o mercado até aqui, mesmo que não haja nada de relevante num dia como hoje, ok? E isso acontece, só deixa o mercado um pouquinho mais bobo, por assim dizer, né? Você não tem nenhum trigger específico que possa te levar, né, numa tendência. É mais difícil, o mercado fica bobo, fica volátil, às vezes chega a perder até um pouquinho da liquidez. Bom, vamos tocar para frente, né? Hoje, como eu falei, a gente vai basicamente dar uma olhadinha aqui nos gráficos e vamos ver o que reservaram para hoje aqui para a gente os nossos gráficos, né? Bom, mas como eu havia falado lá no início, saiu o CPI ontem, 10 horas e 30 minutos na sessão de ontem, né? Na sessão asiática começando, e por lá o CPI na leitura mensal para julho subiu 0,2. O número veio melhor do que o esperado, tá, pessoal? Porque o mercado aguardava uma queda de 0,1%. Na leitura anualizada para julho, ele recuou 0,3%. Também é melhor porque o mercado esperava uma queda de 0,4%. Já o PPI, o índice de preços ao produtor, na leitura anualizada também para julho, caiu 4,4%. O esperado era 4,1%. Então nós temos aí
o índice de inflação ao consumidor na China, 0,2 na leitura mensal, ele veio acima do esperado. O mercado esperava uma queda de 0,1%, ele veio uma alta de 0,2%. E quase que em linha aí, né, com o mercado na leitura anualizada, queda de 0,3%, o esperado era queda de 0,4%. Já o PPI decepcionou, queda de 4,4%, enquanto o esperado era uma queda de 4,1%. Vamos então olhar como é que fecharam os mercados na Ásia. O CSI 300 recuou 0,31%. Já o Xangai caiu 0,49%. O Hang Seng foi na contramão desse movimento aí, avançou 0,21%. O Nikkei hoje teve queda de 0,4%. O melhor ficou para o índice coreano, o Kospi subiu 1,21%. Já o Topix teve queda de 0,4% e na Austrália 0,37% de valorização. Deixa eu já colocar o gráfico aqui. Vocês estão vendo aqui na tela o Nikkei, a bolsa japonesa, e antes de comentar sobre o gráfico, após a divulgação dos dados da China, constatou-se que a China entrou em deflação, com queda nos preços ao consumidor e na fábrica. A deflação chinesa é um outro sinal preocupante para a demanda de commodities. A gente vai falar sobre commodities já, e eu também trago aqui um gráfico bastante interessante para mostrar para vocês, que vou incluir ele no relatório semanal, mas eu já dou um spoiler para vocês aqui, legal? Antes disso, vamos falar aqui de análise gráfica. Análise gráfica, a gente tem aqui o gráfico do Nikkei. Opa, vamos lá. Vamos aumentar aqui um pouquinho, dar um zoom, tá lá. Bom, gente, no início dessa semana, na segunda-feira, eu tinha comentado que entre esse patamar aqui dos 30.800, 31.000 e a primeira retração do Fibo, lá nos 33.300, ele poderia vir a lateralizar, porque ele está andando aqui abaixo dessa LTA, né? Ele perdeu esse movimento de alta aqui, ele lateralizou, ele também não caiu, ele não rompeu esses 31.000 e acabou voltando aqui para esse miolo aqui, aonde ele andou durante tanto tempo. Olha aqui, ó. Olha o miolo ao qual eu me refiro que ele andou. Então, no entendimento aqui, ele refutou, dar continuidade na alta, fazendo rompimento aqui desse Fibo, né? E acabou sendo uma resistência para ele, mas também ele não perdeu os 31.000, voltando para esse movimento ao qual ele passou aqui durante tanto tempo. O que nós vemos é que ele lateralizou depois de uma forte alta. Para o acionista, para quem está posicionado comprado para longo prazo no índice japonês, é uma boa notícia, porque dá tempo dele dar uma olhadinha no mercado como um todo. O que eu quero dizer com isso? É o custo da oportunidade. Se ele está carregando o índice Nikkei desde aqui de baixo, ele aumentou a mão no rompimento aqui, ó. Foram 3 toques praticamente aqui. No terceiro toque ele viu que rompeu, entrou volume, ele falou, opa, vou comprar mais. Ele comprou mais. Chegou aqui em cima nos objetivos, ele começou, sempre de olho no gerenciamento de risco, ele começou a soltar um pouco dos contratos que ele tinha em mãos. Manteve alguns, deixou o stop aqui, ele não foi estopado e ele está olhando para o mercado e está pensando, eu zero aqui e vou buscar uma outra oportunidade, um outro ativo, ou eu fico com uma mão menor, meu stop posicionado e aguardo para ver se ele vai voltar na continuidade do movimento de alta. Então, hoje o operador, o trader, ele tem duas possibilidades aqui olhando para o Nikkei. Ele zera a posição dele e parte para outro ativo, tentando buscar um custo de oportunidade melhor,
ou ele ajusta o stop, essa posição para ele na chamada de margem não é relevante, então ele puxa o stop, ele aperta o stop, deixa o barco navegar. Se ele for estopado, ele sai do contrato da posição com segurança e botou o lucro no bolso. Ou ele mantém a posição, ajusta o stop e vê se ele vai dar continuidade ao movimento de alta. Se ele precisa do dinheiro que fica alocado em margem para operar, ele bota esse lucro no bolso aí, aproveita o custo de oportunidade e passa para outro ativo, para outro derivativo, para outro índice. Legal? Essa aqui é a minha visão para o Nikkei, a bolsa japonesa. Ela lateralizou após essa forte pernada de alta aqui, então você tem aí essas poucas opções. Você vai se manter posicionado, melhorando o seu gerenciamento de risco, subindo o seu stop até os 31.000, 30.800, deixe seu contrato solto para ele ser estopado no lucro, mas sabendo que você vai devolver ainda uma parte dele, ou e aí espera que ele faça o movimento, ou você faz essa zeragem aqui e vai buscar outra oportunidade em outros ativos, legal? Então essa aqui é a minha visão para o Nikkei, índice lateralizando aqui após essa forte pernada de alta. Vamos passar para a Europa. Bom, na Europa nesse momento, bolsas em forte alta, devolvendo aí um pouco da queda que a gente viu. O DAX, a bolsa alemã, subindo mais de 1% agora. A bolsa parisiense 1,31% de alta. Em Londres 0,64%. Já a bolsa italiana, melhor para ela, 1,76%. E o IBEX 35, a bolsa madrilenha, acabou de romper esse 1% de valorização, agora sobe 1,05%. Mas, como eu disse para vocês, tá? Nada, absolutamente nada de relevante com relação a notícias que pudessem ajudar a entender um pouco mais nessa formação de preços, ok? O mercado em compasso de espera, mas aí você questiona, puxa vida, mas ele está subindo 1% hoje, sim, mas não necessariamente você vai ter um trigger. A bolsa geralmente, existe um jargão no mercado que serve para os dois lados, ou ela sobe no vazio, ou ela cai no vazio. Significa que ela está tendo demanda compradora ou vendedora sem nenhum trigger. Que esse movimento ele pode estar sendo puxado, pessoal, sem a utilização de grandes lotes, de grandes volumes de dinheiro para fazer a compra ou a venda, pela falta de liquidez. Se você não tem liquidez e você quer comprar algum ativo, muito provavelmente você vai ter spread no book, né, e distorções muito grandes. Então você compra alguma coisa que está em 0,2%, ele já sai para 0,7%. Justamente por conta dessas grandes flutuações por falta de liquidez. Então, nada no cenário internacional que chamasse a minha atenção para que eu possa trazer para vocês. E qual é o meu trabalho aqui, pessoal? Justamente separar o que é ruído do que é notícia. O que é ruído não interessa para a gente. A notícia, sim, ela ajuda a entender o direcional do ativo junto com o gráfico, tá? Então, sem nada relevante, a gente pode dar uma passadinha para o gráfico aqui da bolsa alemã, que hoje sobe. Bom, mesmo com a alta, deixa eu tirar esse trem aqui, ó. Pá, pronto. Então, olha, mesmo com a alta de mais de 1% no pregão de hoje, não está sendo suficiente aqui, tá? Tecnicamente falando, ainda não é suficiente. Observem, acabei de sair do Nikkei e é basicamente esse movimento. Ele perde o seu canal de alta, essa pernada que ele deu aqui, ele perde o canal, chama o vendedor, ele tem um objetivo para baixo, só que ele acaba ficando lateralizado entre o primeiro objetivo aqui nas retrações, quanto na LTA. Ele está simplesmente preso entre esse canal, entre o primeiro objetivo aqui nos 14.700 ou a retomada acima dos 16.500 aí, voltando acima dessa LTA
entrando no canal de alta e dando continuidade no movimento da pernada anterior, tá? Ele se assemelha muito ao Nikkei. Vou repetir então aqui, tá legal? Como a gente não tem notícia, a gente pode falar um pouco mais aqui sobre as estratégias. O trader que está operando, ele viu isso aqui, esse primeiro movimento aqui, ó, ele viu isso aqui. Eu comentei isso na semana passada. Quem tem por finalidade girar bastante, já quem tem a prática do giro, ele vende o rompimento e posiciona o stop acima, né, da máxima anterior. Vendeu e ele já sai. Se ele queimar a largada, ele já coloca o dinheiro no bolso no final do primeiro movimento, porque é um movimento muito grande. Bom, e aí fazendo gerenciamento de risco, ele é estopado aqui. Comprou, se ele compra acima da LTA, ele posiciona o stop abaixo dela. Então ele vai carregando, vai carregando, vai carregando. Aí vai botando o dinheiro no bolso quando for possível e renovando a mão. Aqui, ó, primeiro objetivo bonitinho. Ou ele zera, ou ele diminui a mão e pam, rompeu, estopado, abriu a venda, posicionou o stop acima da LTA, deixa o trade andar. Quando ele vai vendo esse movimento aqui, mesmo que ele esteja distante daqui, ó, desses 38%, ele já coloca algum contrato no bolso do que vendeu aqui, melhora o seu preço médio. Ele vai jogando o preço médio para cima, né? Se você está vendendo a favor, você joga o preço, vai jogando o preço médio. Mas ele lateralizou. Então é o custo da oportunidade. Você quer se manter posicionado nesse contrato? Poxa, eu quero. Bota o stop aqui e deixa o trem andar. Caso contrário, não, acho que ele vai querer voltar aqui, eu vou perder esse diferencial de pontos que eu fiz aqui, ó. Então eu vou me estopar e vou ver para o que ele vai acontecer, já que ele lateralizou. Assim está sendo o Nikkei, assim está sendo a Bolsa Alemã e assim está sendo a Bolsa no Reino Unido. Lá no Reino Unido agora, subindo 0,66. E observem aí que acontece a mesma coisa. Quando a gente para olhar aqui o que está ocorrendo aqui, pessoal, olha, deixa eu trazer para cá, ó. Prontinho. Olha lá, ó, como é que muda, né, a nossa visualização. Olha lá. Ele cumpriu o objetivo, ele rompeu a LTA, cumpriu todo o objetivo dele, voltou, testou a LTA, rompeu esse mini canal aqui, esse pequeno canal de baixo, rompeu, voltou para cima da LTA, rompeu novamente, fez o primeiro teste aqui, voltou, lateralizou, exatamente como o Nikkei, como o DAX, e é o atual momento aqui da bolsa, na bolsa do Reino Unido. Então o que o trader tem que olhar é justamente o custo de oportunidade de se manter posicionado no papel, no ativo, tá, pessoal? Bom, vamos agora passar para o pré-mercado em Nova York, que sobe também. O S&P 500 tem valorização de 0,26. Já o Dow Jones Futuro sobe 0,14. A bolsa eletrônica Nasdaq avança 0,32 e o Russell subindo 0,33. E lá vai o VIX, cai 2,25, volta a operar na base do 15 e sai negócio a 15,63, 15,61 agora. Dando uma olhadinha aqui para o gráfico do S&P, também o discurso que não muda, é o que eu venho falando desde segunda-feira. Muito confortável ainda é a posição do S&P para os compradores, porque você só liga o sinal de alerta se ele romper essa aqui, ó, essa LTA aqui, que eu estou marcando ela com o mouse, ó, observem. Você só liga o sinal de alerta nesse rompimento aqui, ok? Caso contrário, é um ajuste, você vai fazendo um ajuste de posição e gerenciamento,
tá? Não tem muito que se imaginar e florear muito aqui, ok? Ou você está de fora, ou você está bem comprado, ou você está mal vendido. Das duas, uma, ok? Então, por enquanto aqui, o sentimento é comprador, nada por enquanto desabona a continuidade do movimento de alta. Precisamos, claro, de mais triggers que possam sinalizar. Vai romper? Tem que esperar. Vai continuar? Me mantenho comprado. Se eu estou de fora, não faço nada. Ok? O movimento já passou, pessoal. Ele está no meio do movimento aqui, ou próximo até mesmo de encerrar esse movimento, ok? A gente vê as bolsas perdendo força e a maioria dos índices que estavam dentro de um canal de alta, esse canal foi perdido recentemente, ou na semana passada ou já no início da semana, e seguem trabalhando fora dele, abaixo da tendência. Então, e lateralizando, né? Então, o que a gente vai fazer é acompanhar. Se você está de fora, existe uma velha máxima no mercado financeiro também, e que pouquíssimos operadores conseguem entender essa dinâmica, só depois também de muita experiência, muito tempo de tela, que é o seguinte: não operar é operar. Se você está de fora da operação e não tem nenhum trigger para você, não há razão pela qual você boletar. Fique de fora, observe. Tente fazer entradas um pouco mais assertivas ou pelo menos com um pouco mais de convicção. Não clique por clicar, ok? Bom, é isso. Não tem muito o que falar aqui, ó. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Segue a tendência de alta, por enquanto, no S&P 500. Eu havia falado sobre o calendário, né? Nada na Europa, nada. Por aqui a gente vai ter venda de varejo junto com a abertura do mercado de derivativos, e nos Estados Unidos às 11 horas e 30 minutos, estoques de petróleo. Esse é o principal highlight para a sessão americana hoje, estoques de petróleo. Na verdade, o mercado, assim como aguardou o payroll na semana passada, hoje ele aguarda pelo índice de preços ao consumidor, o CPI nos Estados Unidos, ok? Porque aí a gente vai ter uma ideia melhor sobre como é que está esses movimentos inflacionários, se o Federal Reserve está conseguindo conter um pouco dessa inflação, se ele vai fazer mais um aumento de juros, se ele vai optar pela manutenção. Enfim, é o mercado aguardando aí por esse trigger, e até lá nada no radar, apenas hoje estoques de petróleo. Bom, falar de um pouquinho de commodities. Sobre as commodities, a gente tem o petróleo do tipo WTI avançando 0,46, sai negócio a 83,28, e o tipo Brent subindo 0,15, 86,29. O preço do gás natural avança 0,72, enquanto o da gasolina sobe 0,20. Já o óleo de calefação tem alta 1,19%. O preço do gás na referência europeia tem alta firme hoje, hein? 4,66, de olho na demanda. Indo agora para as metálicas, o ouro tem uma leve alta de 0,17, 1.928 dólares a onça Troy, e a prata com alta marginal de 0,07. Cobre e minério de ferro vem sofrendo bastante aí, com esses números bastante desanimadores, que vem desapontando o mercado lá da China, ok? Porque afinal de contas é oferta e demanda. Eu vou fazer o seguinte: antes de falar sobre o petróleo, eu vou botar aqui na tela. Deixa eu ver onde que vai abrir. Tá aqui. Legal, galera. Olha o que eu trago para vocês aqui, ó. Porque é muito importante estarmos sempre observando o que acontece, né, os highlights, os noticiosos, para poder fazer sentido, porque um gráfico sozinho ele diz muito para a gente sobre o ativo, mas quando a gente tem um embasamento não só técnico, mas quanto fundamentalista, a análise técnica ela fica muito melhor contemplada. Observem, esse aqui, pessoal, é o cobre, a linha marrom é o cobre, e a linha em preto é o Caixin, o Manufacturing Caixin, o PMI. E observem como a correlação é direta entre o cobre
e o Manufacturing PMI da China. Então, realmente, precisa-se de números mais firmes, condições com incentivo muito maior para que a demanda para algumas commodities aumente. Legal? Tá aqui, fica aí essa tela e eu disponibilizo ela no relatório, no panorama semanal. E aqui vai o petróleo, do petróleo do tipo Brent, tentando aí se aproximar lá naquela linha que eu venho falando para vocês, esse caixotinho danado aqui, ó, onde ele vai testando, olha para trás, ele vai testando, não vai conseguindo, vai testando, não vai conseguindo. O que o operador vai fazer? Ele vai observar. Saiu alguma notícia ao qual impulsione o preço da commodity? Não, não tem nada, não tem conflito geopolítico, não houve mudança de planejamento da OPEP e os aliados, então eu vou vender isso aqui e esperar ele recuar. Lógico, stopzinho curtinho, tá, pessoal? A gente não sabe o dia de amanhã, não tem bola de cristal aqui. Então, vendeu, bateu aqui no topo, vendeu, stop acima, faz o carrego dele até aqui e esse movimento tem sido feito ao longo de todo esse tempo aqui. Legal? Porque eu venho falando isso? Porque os players não colocam um preço muito superior a esses patamares que a gente está vendo agora. O preço final para 2023 não ultrapassa muito esses patamares. Então a gente não vê uma janela de oportunidade na continuidade do movimento de alta. Ele pode ocorrer, pode, claro, mas precisa de trigger, e hoje a gente não tem um trigger específico. O que pode acontecer são falsos rompimentos, que é para justamente estopar quem vender errado. O camarada vende errado, ele é estopado e ele volta na cara dele, e aí o mercado bate na boca do comprador e volta aqui para esse canalzinho lateral, tá? O mesmo ocorre aqui, não é diferente para o WTI, que já está no limiar dele aqui, ó. Ele já está no limiar dele. Vamos ver se ele vai, se após a confirmação de dados aí nos Estados Unidos sobre o CPI, vamos ver se os números vão vir melhores ou piores, e aí, com certeza vai fazer preço no petróleo. Mas o petróleo do tipo WTI chegou no primeiro objetivo dele aqui, que é esse topinho anterior feito aqui diversas vezes ao longo do tempo. Legal? Aqui mostrando para vocês que o ouro segue aqui querendo entregar, voltar para os 61% ali na base dos $1.800. Não tem força por enquanto para chegar lá, da mesma forma que não tem força para romper os $2.000. Falando agora de agrícolas, o preço do trigo hoje cai em Chicago, recua agora 0,6, e o milho subindo 0,47. Não temos muitas novidades aí com relação às commodities agrícolas, aguardando a movimentação de rotas auxiliares e novos modais de transporte para escoar a produção de grãos ucraniana. Até lá o conflito permanece, as notícias geopolíticas vão aparecendo com o passar do dia, e para o curtíssimo prazo eu ainda visualizo bastante volatilidade, porque aqui você tem o contraponto, você tem o fator que faz o movimento mais altista, que é a guerra, e você tem o outro fator que faz o movimento mais baixista, que é justamente o excesso de demanda pela produção da safra de milho, por exemplo, uma safra volumosa de trigo na Rússia, por exemplo. Então, esses detalhes se contrapõem e acabam sendo limitadores dessa volatilidade, tanto para alta quanto para baixa, ok? Então vamos ficar atentos aí ao que sai de notícia lá de fora com relação à movimentação da guerra e novas alternativas de transporte para o escoamento dos grãos ucranianos, e o desenvolvimento da colheita do safrinha aqui no Brasil. Legal, gente? Bom, eu acho que é isso. Eu quero completar aqui com uma seguinte informação sobre as commodities, tá?
eu estava falando aqui sobre o petróleo, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Hoje à noite eu vou fazer uma mudança aqui para melhorar. Legal. Sobre o petróleo, a Arábia Saudita reafirmou o compromisso com as medidas de precaução da OPEP. O gabinete saudita disse que o reino continuará a impulsionar os esforços de precaução da OPEP+, para apoiar a estabilidade dos preços de petróleo. Significa que eles viram que existia um desconto muito grande, não era interessante um petróleo abaixo dos 72 dólares aí pro WTI, da mesma forma pro Brent, da mesma forma que abaixo dos 67, 68 dólares ficaria desinteressante. A Arábia Saudita foi lá e resolveu cortar a sua produção em 1 milhão de barris. Em relatório, a Agência Internacional de Energia disse que a produção de petróleo dos Estados Unidos deverá alcançar 850 mil barris por dia em 2023. A mesma Agência Internacional de Energia disse que a produção de petróleo americana deverá avançar 330 mil barris por dia em 2024. E o banco americano Goldman Sachs disse: continuamos vendo sobreoferta à frente para os preços do minério de ferro. Detalhes sobre o apoio da China a imóveis são cruciais para o minério, é o que nós vemos, que nós estamos falando aqui ao longo de todo esse tempo. E finalizando no relatório, o banco Goldman Sachs disse que vê preços do minério de ferro em 90 dólares a tonelada no segundo semestre de 2023 e também em 2024. Agora sim é isso. Ficamos por aqui, encerrando mais um panorama. Espero que tenha sido proveitoso para você. Eu desejo uma excelente jornada e bons negócios no pregão de hoje. E já reafirmo aqui o nosso compromisso marcado para amanhã em mais um panorama de mercado. Legal, gente? Tenham todos aí uma excelente sessão, um forte abraço e até amanhã.